Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 8, João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai abrir a sua Bíblia lá, vai abrindo o seu coração também, isso, aleluia. Enquanto você abre João capítulo 8, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir que nessa hora agora, toda obra do inferno que se levanta contra essa noite, eu repreendo e digo, saia agora no nome de Jesus. Tudo que vem para paralisar, todo espírito contrário, toda obra do inferno, tudo que vem para paralisar, trancar a mente, trancar os sentidos, eu repreendo e digo, sai agora. Toda opressão maligna, sai agora. Todo peso, toda tristeza, todo desânimo, todo aperto no peito, saia agora em nome de Jesus. Eu declaro esse ambiente liberado para a palavra de Deus. Eu declaro céus abertos para o fluir do Espírito nesse lugar. As portas do inferno não prevalecerão contra esta noite, contra este lugar, em nome de Jesus. Eu creio através da oração, através da adoração, céus abertos nesse lugar, e onde eu vi espíritos malignos agindo, prendendo, trazendo angústia, medo, depressão, pânico, espíritos de morte, saiam agora em nome de Jesus. E eu declaro esse ambiente favorável, liberado ao fluir do Espírito, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Quem achou aí João capítulo 8, versículo 44, versículo 44, coloca o versículo 44, preste bem atenção na palavra nessa hora, vai dizer assim: vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa sua própria natureza, pois é mentiroso e pai da mentira. Eu quero falar um pouquinho sobre o espírito do engano. A Bíblia vai apresentar Satanás como um enganador. A Bíblia vai apresentar Satanás como um mentiroso. E o texto de João 4:44 que nós lemos vai dizer que Satanás, ele é o pai da mentira. E eu quero falar um pouquinho sobre isso e porque a mentira vem de Satanás. O método nesses dias de Satanás, do inimigo, raramente é atacar de forma frontal. Atacar, às vezes a gente vê filmes, vê desenhos, e a gente vê, né, o diabo se manifestando lá, e a gente acha que nos dias de hoje vai ser da mesma maneira. Ele pode fazer sim, existe pessoas que estão no nível de iniquidade, de pecado, que ele pode, mas o que nós vemos nos dias de hoje é uma manifestação de forma diferente. Então é raro os ataques espirituais que acontecem dessa maneira. Na grande maioria nos dias de hoje, o inimigo tem atacado de uma forma sutil e através do engano. Então são desvios sutis, e como a bispa falou aqui hoje, uma das grandes ferramentas do espírito do engano é a distração. Não conversa nessa hora agora, eu peço que não converse nessa hora. Então uma das grandes ferramentas de Satanás, usando o espírito do engano, é através da distração. A distração é uma grande ferramenta, e quem sabe uma das mais eficazes que o diabo tem usado nesses dias de hoje. Eu anotei uma frase aqui: um coração atento ele discerne, mas um coração distraído, ele facilmente é enganado. Então por isso que às vezes a gente foca no pecado. Não, porque o diabo ele vai matar alguém através do pecado. Mas você sabia que não é só nos dias de hoje? Fecha aquela porta para mim. Não é só através do pecado, olhe para cá. Não é só através do pecado, é através de uma distração. Diga comigo, distração. Diga mais alto, distração. Então a Bíblia, ela vai dizer assim, ó: desperta, tu que dormes. Ele está dizendo que existe uma condição sonolenta, uma condição espiritual de levar a vida. Tem gente que está levando a vida de uma forma sonolenta, tem gente que está levando a vida de uma forma distraída e não está percebendo, porque a Bíblia vai falar das raposas
E a Bíblia vai falar também das raposinhas. Bispo, o que é isso? Raposas são os grandes pecados. Às vezes a gente está aqui, a gente não está preso à situação de pecado. De repente você não tem um pecado moral, de repente não é traição do seu esposo, da sua esposa, de repente não é bruxaria, de repente não são pecados que nós sabemos que é pecado, e nós relaxamos. Olhe para mim, baixamos a guarda, porque dissemos assim: não, está tudo bem, não estamos pecando. Só que aqui que é a sutileza de Satanás. O espírito do engano vem trazendo distrações em coisas que não são pecado, e você começa a relaxar. Então, quem aqui já teve um sono tão grande, que alguém disse assim, falou com você, você estava meio dormindo, e a pessoa disse: e aí, você fez? Eu falei contigo, mas falou quando? E você até falou, você conversou, mas você estava tão sonolento, você estava dormindo, quando você está com sono, você não ouve direito. Não é, gente? Quando você está com sono, você não discerne. Então, a distração é o primeiro elemento do engano, e a gente precisa estar atento. Você já viu aquelas mágicas? Às vezes a gente vê pela internet, né? Antigamente tinha um Mr. M. Quem lembra da época do Mr. M, né? Então, o que é um mágico? Ele levanta, nada mais lembrar agora do Mr. M, né? Revelaram toda a idade. Mas o Mr. M e tantos mágicos, o que eles fazem? A grande estratégia da magia é a distração. Então, até no assalto, alguém quando vai roubar, ele mexe no teu braço, de repente no metrô, no ônibus, mexe no teu braço para outro roubar a tua carteira em outro lugar, e você nem sentiu. Por quê? Porque você está distraído, porque ele mexeu no teu braço enquanto a carteira já foi. A magia, a mágica também, eles trabalham assim. Ele está aqui fazendo outra coisa, enquanto aqui já está iludindo. Então, isso aqui é muito sério. Eles mudam o foco para enganar. E isso é o que Satanás está fazendo hoje, é a estratégia de Satanás, mudando o foco, distraindo para enganar. E se nós não tivermos atento, nós vamos começar, infelizmente, a cair nas armadilhas do diabo. Em Gênesis capítulo 3, Satanás ele não vem assim, de forma aberta e falando contra o próprio Deus. Não. Ele vem de forma muito sarcástica. Ele vem de uma forma muito leve. Ele não força Eva ao pecado. Ele vai envolvendo Eva. Ele vai distraindo Eva, né? Para tirar a atenção dela. A ordem ali no Éden era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era muito simples a ordem. A ordem era: não coma. Então, Gênesis capítulo 3, o versículo 1. Assim que Deus fez uma pergunta, né? Aonde é que você está? Cadê você, Adão? Cadê você, Eva? Então, olha só o que levou ao pecado, à desobediência. Tudo começou quando uma dúvida foi lançada. Olha só como o diabo trabalha com a dúvida, a curiosidade. Curiosidade aonde deveria ter só obediência, entrou dúvida, entrou questionamento. E o pecado, ele vem com o diálogo da serpente, tirando o foco de Deus. Então, toda a vida, a conversa do diabo é arrumar uma distração para tirar o teu foco das coisas de Deus. Ele tirou os olhos do Senhor, ela tirou os olhos do Senhor, do que o Senhor tinha dito para ela, e colocou a sua atenção aonde não era para colocar. Então, a grande estratégia de Satanás nesses dias, do inimigo, é você não ter contentamento. O que a serpente fez? Tirou o foco daquilo que não... Olha só, olha aqui para mim. Disse assim, ó: de todas as árvores, milhares de árvores no jardim, você pode comer menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ela tinha tudo, já era satisfeita com tudo. Porém, o que Satanás faz? Faz você olhar para aquilo que você não tem e dizer: me falta algo. Me falta algo, exatamente. Então, Satanás coloca os teus olhos na tentação daquilo que você não tem, para dizer que você não é satisfeito. Então, qual é a beleza do Evangelho? Quando nós olhamos para Jesus, é encontrar contentamento nele.
eu estou contente em Cristo, eu já sou satisfeito. Quando o Salmo 23 vai dizer, o Senhor é meu pastor, e eu não sinto falta de nada. Eu não tenho falta, por quê? Porque Ele é o meu pastor, eu já estou satisfeito. Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer assim, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então, se eu tenho o Senhor, eu preciso entender que eu tenho tudo. Repita comigo, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Então a estratégia de Satanás, do diabo, é você colocar o foco no que você não tem. E ele sempre vai dizer, olha para aquilo que está te faltando, porque se você tiver, você vai ser feliz. E nossa felicidade não está naquilo que está faltando, está naquilo que o Senhor já nos deu. Ele poderia comer de todas as árvores. O trabalho da serpente é colocar a sua atenção no que você não tem. Diga assim comigo, a guerra, mas diga bem alto, a guerra é pelo foco. Então, muitas vezes nós começamos a cobiçar, começamos cobiçando o que nós não temos. Eu anotei uma frase, distração não é neutralidade, distração é vulnerabilidade. Então, quem lembra de Sansão aqui? O cabeludo, né? Tinha força no cabelo, quem lembra dessa história? O Senhor ungiu, ele era nazireu. E agora olha só como é que ele foi vencido. Ele não foi, olha para mim, Sansão não foi vencido por um inimigo mais forte que ele. Vou repetir, Sansão não foi vencido por um inimigo mais forte que ele. Sansão foi vencido por uma distração. Quem era o inimigo de Sansão? Eram os filisteus, e não Dalila. Dalila só era uma distração. Então muitas vezes nós focamos, não, porque o inimigo está longe, os filisteus estão longe, e daí a gente começa a dar moral para Dalila. A gente começa a cair na distração de coisas que nós achamos que não tem problema, que está tudo certo. Sansão, ele brincou com o voto que ele tinha feito com Deus. Ele ficou flertando com o pecado. Juízes capítulo 16, o versículo 20, eu falei esses dias aqui na igreja, vai dizer assim: e ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Olha só, Sansão, ele não percebeu nem o inimigo vindo, e ele também não percebeu que a presença também já tinha ido. Por isso que eu comecei a mensagem hoje, falando sobre discernimento espiritual. A gente precisa saber quando a presença está, e a gente precisa saber quando é Satanás que está trazendo opressão espiritual. A gente precisa entender o que é pecado, e a gente precisa entender o que é uma distração. Então o engano de Sansão foi achar que poderia continuar como antes, que não teria problema. O problema de Sansão, a distração foi anestesiando a percepção espiritual de Sansão. Às vezes a gente vai ficando distraído, que a gente já perdeu a percepção espiritual, e a gente já não consegue mais discernir que pecado é pecado. Alguém falou que quando chegarmos lá no céu, e ver a porta do céu e de repente a porta do inferno, lá vai ter uma placa, um luminoso em cima assim, da porta do inferno, dizendo: tá tudo bem, não tem problema. Porque é o que as pessoas dizem hoje. Não tem problema, tá tudo certo. Não, isso aí não importa muito. Não tem mais, nada parece que é mais pecado, nada parece que mais desagrada a Deus. Tá tudo bem pecar, tá tudo bem, não, mas é só Dalila. E tá cheio de crente hoje deitando no colo da Dalila. A gente está tão distraído que a gente acha que não tem problema deitar no colo da Dalila, porque a gente tem força, porque a gente é ungido. Cuidado, fala para quem está do seu lado, cuidado. Esse foi um engano de Sansão, achar que poderia continuar como antes. A distração foi anestesiando a percepção espiritual.
C.S. Lewis, ele vai falar uma frase: entorpecimento gradual da consciência. O pecado deixa de parecer perigoso porque já se tornou familiar. O pecado já se tornou familiar para muita gente. 1 Pedro 5,8 vai dizer, Pedro vai dizer: sede sóbrios, sede vigilantes. E o que é sobriedade aqui? É lucidez espiritual, é entendimento espiritual. Sabe aonde é que está a tua sobriedade durante o dia? Porque às vezes a gente só vai pensar em percepção espiritual no culto, mas durante o dia nós precisamos. Cuidado para você não se distrair, porque senão, da mesma maneira que você se enche no domingo, através de uma distração, você deita no colo da Dalila na segunda e se esvazia. Sabe, às vezes a gente acha, é pecado, né? Alguém pergunta: bispo, é pecado ouvir música secular? É pecado? Irmãos, tem tanta coisa com impureza, imoralidade, é tanta coisa arada. A minha pergunta não é se é pecado ou não. Você vai sair de carro viajando, você tem 30 minutos do trabalho até a tua casa. Você vai botar uma música que não é cristão para você ficar sendo influenciado. A questão não é se é pecado ou não, a questão é: será que eu não poderia usar aqueles 30 minutos para adorar a Deus? Será que aquelas músicas que eu quero não são distrações daquilo que realmente é o que importa? Nem tudo é pecado, o problema é que muitas vezes estão desviando daquilo que é pecado. Mas Satanás, ele está usando a distração para enredar muita gente no não tem problema, está tudo certo, está tudo legal. E nesse que não tem problema, é exatamente aqui que muita gente tem caído. Não tem problema faltar um culto, não tem problema faltar 2, não tem problema faltar 3, não tem problema eu não orar mais, não tem problema mais eu ler, está tudo certo. E daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está com uma vida espiritual fria, gelada, deitando a cabeça no colo da Dalila. Sabe o que acontece depois com Sansão? Ele tem os olhos furados. Sabe o que acontece? Ele tem o cabelo que era força, a unção. Ele tem o cabelo cortado. Sabe o que acontece com Sansão? Ele se torna palhaço dos seus inimigos. Sabe por quê? Porque ele ficou nessa: não tem problema eu fletar com quem não é para fletar, não tem problema o que eu tenho feito no direct do Instagram, não tem problema nas mensagens imorais que eu tenho mandado, está tudo bem, parece que não está dando nada agora. Hoje eu estava lendo, está chovendo? Vocês estão me ouvindo bem aí? Hoje eu estava pensando num texto, está filmando, mas mesmo assim eu vou descer. Eu estava pensando num texto, Wesley, que Deus faz a promessa para o povo de Israel, dizer assim: ó, eu vou colocar vocês na terra prometida. Todo mundo lembra da terra prometida, da promessa? Só que lá no começo tinha uma direção. Rapaz, que chuva, hein? Vocês estão conseguindo ouvir aí? Aleluia. Eu preciso da sua atenção nessa hora, para você não se distrair com a chuva. Você vê que Satanás às vezes quer roubar o nosso foco. Então olhe para cá, se esforce para receber essa palavra. Então, pastora Josi, eles tinham que, o Senhor fez a promessa da terra, mas lá no comecinho, eles tinham que fazer a circuncisão. Sabe o que é a circuncisão? Eu preciso explicar aqui o que é. Não, vou explicar. Sabe a parte íntima do homem? A criança, até os 8 anos, eles pegavam uma pedrinha, uma faquinha na pedra, e eles tinham que fazer o corte no prepúcio. Vocês entendem a dor? Só de pensar já dói. É? As mulheres de repente não têm essa ideia, né? Essa percepção. Mas agora, a Bíblia vai dizer que alguns não fizeram no começo. Só que parece que não teve problema nenhum. Só que depois de anos, 40 anos, chegou a hora de entrar na terra prometida. Aí o Senhor diz assim: ei, vem cá, vou chamar vocês para uma conversa. Aqueles que não circuncisaram quando eram para fazer, agora depois de velho vão ter que fazer. Ah, irmão, 40, 50 anos, 60 anos, pega a pedrinha e faz o corte na carne.
Sabe o que o Senhor está falando? Existem lugares e promessas que Deus vai nos colocar lá. Quem crê, diga amém. Mas Ele não vai colocar antes que tenha sido feito o corte da carne. Nós precisamos cortar a carne. Nós precisamos matar a carne. Nós precisamos circuncidar o que for necessário. O que você precisa cortar? Pergunta para quem está do seu lado: o que você precisa cortar da carne? Eu não sei. Tem muita coisa que é carnalidade. Nós temos a oportunidade de fixar os nossos olhos em Jesus. Sabe, nós fomos chamados para uma missão. Tem uma missão para mim, tem uma promessa para você. Quem crê na missão de Deus para a sua vida, para a sua casa, quem crê que é um chamado de Deus para a sua vida, você não está aqui à toa. Só que sabe qual é a estratégia de Satanás? Quando ele vê que você não vai cair num pecado grande, não é na raposa, ele coloca uma pedrinha, coloca a casca de banana, algo que parece ser inofensível. Não é pecado, é distração. Eu vou repetir, às vezes não é o pecado, é a distração. Para chegar no pecado, começa como, bispo? Tirando os olhos de Jesus. Todas as vezes que você tira os olhos de Jesus, você pode entrar num lugar de precipitação. O diabo, ele vai trabalhando aos poucos. Como é que o diabo vai trabalhando? São piadinhas imorais que você vai fazendo durante o dia e dizendo: não tem problema. Aí você está na roda de amigos, aí vai falando só porcariada imoral, só coisa lascívia, tanta coisa, sabe? É gracejos que desagradam ao Senhor. São filmes que você assiste, que você diz assim: não tem problema. Aquela cena imoral na televisão, já não tem problema. Às vezes a gente celebra até quem está roubando, a gente celebra a morte, quando vê a gente está dizendo assim: ei, ela ficou com bandido, ei. E a gente olha e a gente está celebrando, a gente perdeu o senso, a distração. São coisas tão pequenas, são sites que a gente vai acessando que você diz: não tem problema. É um livro que você vai lendo que não tem problema, até que isso vai destruir você. Quem está entendendo a mensagem aqui, irmãos? Como eu falei, na porta do inferno deve ter um letreiro escrito: não tem problema. Porque hoje, quantos já ouviram alguém dizendo isso para você? Não, mas isso aqui não tem problema, está tudo certo. Sabe, quando alguém aqui serviu o exército, eu não servi o exército por excesso de contingência, eu era muito alto, né? Mas lá tem como é que era chamado? Cortina de fumaça. Então levanta uma cortina de fumaça num lado para atacar no outro lado. É exatamente assim. Você precisa entender que existe uma guerra espiritual e o diabo não está brincando de ser diabo. Ele quer destruir. A Bíblia vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso através do espírito do engano. Ele vem para matar, roubar e destruir, através também de uma distração. Então olhe para mim. Eu vim aqui dizer: nós estamos em guerra e temos que cuidar. Posso dizer o que nós temos que cuidar? O algoritmo. Vou repetir. Sabe o algoritmo? A internet? Algoritmo. Algoritmo, tá certo. Algoritmo, é isso? Olhe para mim. Isso aqui é um ídolo do teu ego. Por quê? Porque ele traz exatamente tudo que você gosta, tudo que você pede, tudo que você fala, tudo que você... E ele traz para você. Sabe, isso aqui é tão sério. Ele entrega para você só o que você quer. Ele alimenta o seu ego. E isso aqui é muito sério. Sabe o que esse algoritmo faz? Ele quer fazer da sua alma o seu ídolo. Irmão, eu fui tão impactado com essa palavra. Enquanto isso, ele distrai você. Eu vou repetir o que eu tenho falado nos últimos cultos. Nós dependemos do Senhor. Eu e a bispa, nós tiramos a nossa rede social essa semana.
Irmão, e eu vou falar para vocês, porque eu uso minha rede social para divulgar as coisas da igreja, vídeo da igreja. Você não vai ver outras coisas na minha rede social, é tudo da igreja. Só que no momento de tranquilidade da minha pausa, do meu trabalho, é só eu, isso aqui só acontece comigo. E daí eu comecei a ver o tempo de Instagram, tempo de Facebook, falecido, né? Tempo, a gente fica aqui, sabe o que eu disse? Eu disse para ela, eu até disse assim, não vou usar, mas sabe o que acontecia? Parece que automaticamente, eu disse, vou ter que excluir dali, e de vez em quando parece, mas o irmão que eu estou falando aqui, estou me expondo para vocês, mas exclui o seu para você ver, para ver quanto tempo você tem. Pastor, mas é pecado ter rede social? Claro que não, mas às vezes é uma distração. Alguém disse, a rede social é uma ferramenta de Deus para quando nós chegarmos lá em cima, nós não temos a desculpa de dizer que nós não temos tempo para orar e buscar a Deus, porque nós temos, só que isso aqui se torna uma distração, porque a gente parece, eu já ouvi gente dizendo, eu não consigo mais viver sem o Instagram, eu não consigo mais viver. Eu vi agora, na época do carnaval na Itália, que o carnaval surgiu lá, na Itália, não sei se alguém viu, um templo, com 2 sacerdotes em 2 cadeiras, e no meio quem estava? A IA, sentado numa cadeira, regendo o mundo, regendo os sacerdotes, através da IA. Aqui dali é uma mensagem, querido, eu não gosto assim de espiritualizar tudo, mas deixa eu falar, o que a gente não espiritualiza, a gente carnaliza. Então a gente precisa cuidar com as distrações. Bispo, que distrações? Nem tudo que é bom e que não é pecado é para nós. Tem coisas que é muito legal, que de repente pode ser até uma bênção, mas se você não cuidar, o excesso pode se tornar uma distração, que pode te levar ao esfriamento, que pode te levar ao pecado, que pode te levar a deitar na cabeça ao colo, no colo de Dalila. Irmão, isso aqui é muito sério. Nós estamos em guerra. Deus tinha um plano para Israel, Deus tinha uma terra, Deus tinha uma promessa para Abraão, só que a Bíblia vai dizer que esse povo estava escravizado. Você conhece? Êxodo capítulo 3, Deus se revela lá para Moisés, disse, Moisés, vai libertar o meu povo. Agora, olhe para cá, Êxodo capítulo 5, bota na tela para mim, pessoal da mídia, Êxodo capítulo 5, acho que é o versículo 1, abra a Bíblia aí, gente, vamos lá, você veio na igreja, você é crente. Êxodo capítulo 5, versículo 1, acho que é o versículo 1, se não for o primeiro é o 9. Depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Tem uma versão que diz assim, deixe o meu povo ir para adorar. O propósito da redenção é nos libertar para adorar. Vou repetir, o propósito da redenção é que nós possamos adorar. Só que olha só, o que Faraó fala? Olha para mim aqui, O que Faraó fala para Moisés, quando Moisés disse, liberta o povo? O versículo 9, coloca o versículo 9 na tela. Aumente a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas, e não dê atenção a mentiras. Olha só, o que Faraó, o inimigo do povo de Deus, qual era a distração? Dê mais trabalho, faça ele trabalhar mais. Alguém poderia dizer, Deus está abençoando, Deus está prosperando, olha aí Deus, olha aí as portas abertas. Cuidado, nem toda porta que pareça ser bênção é para você. Porque aqui Faraó, o que Moisés está dizendo? Liberta o povo, deixa o povo sair, para quê? Para adorar. Deixa o povo sair para quê? Para cultuar. Faraó disse, o quê? Eu vou aumentar a carga deles de trabalho. Eu quero deixar eles bem enrolados no trabalho,
quero dar bastante hora extra, e eles vão até dar glória a Deus achando que é Deus. Só que o que eu quero fazer é que eles não venham mais na igreja, que eles não venham orar, que eles não tenham mais tempo para leitura, que eles fiquem tão cansados com aquilo que parece ser uma bênção, mas que é uma distração. Nem é pecado. Trabalho é pecado, gente? Imagina, é uma bênção. E trabalho não é consequência do pecado, não. Antes do homem pecar, Deus já tinha dito para o homem, lá no Éden, cultive. Então era trabalho, né? Dá nome a bicho, isso é trabalho, irmão. Agora, ele está dizendo aqui, não, vocês vão ter que ter muito trabalho, eu vou botar eles trabalhar muito para que eles não tenham tempo do que? De adorar ao Senhor. Então o alvo da distração é impedir a escuta. O alvo da distração é impedir que você ouça, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, você quer ver como tem uma guerra que enquanto eu estou falando aqui, ó, a mente de muitas pessoas não consegue se concentrar aqui. É uma guerra, você vai lá, é a guerra do sono, é a guerra da carne. Por quê? Porque o que eu estou falando são coisas espirituais, e a tua carne começa a gritar, porque enquanto o Espírito está falando, a carne está sendo crucificada. Então dá agonia, dá vontade de ir embora, dá vontade de tomar água, dá vontade de sair, dá vontade de mexer no celular, dá vontade de fazer outras coisas. E se eu não entender isso, eu vou achar que é normal, é porque eu estou cansado, é por causa... Eu sei que tem o dia a dia, mas nós precisamos ter discernimento espiritual para entender o que é uma causa natural e o que é um ataque espiritual. Tiago, ele vai dizer, pronto para ouvir e tardio para falar. Posso falar uma coisa para vocês? Tem amizades na tua vida que são distrações. Cuidado com essa amizade. Amizade que te rouba do altar. Eu não estou impedindo ninguém, não estou falando que a gente... Eu sou o que mais prego aqui, que crente tem que ter relacionamento lá fora com não crente, para a gente poder evangelizar, para a gente poder influenciar. Só que deixa eu falar, tem relacionamento e tem amizades que vem bem tranquilo, disfarçado de amigos, disfarçado de amiga, que você vai relaxando nessa amizade e você vai deitando a cabeça no colo, que o objetivo desse relacionamento, que no começo parece maravilhoso, é furar o teu olho, é envergonhar você, é cortar o teu cabelo, é entregar para o inimigo. É o que aconteceu com Sansão. Então tem amizades que são distrações. Olhe para cá, tem trabalhos que não é para você pegar. Tem lugares, nem todo lugar que dá dinheiro é para você estar lá. Nem todo lugar é para você estar lá. Você é separado, você é separada, você é escolhida. Isso pode se tornar uma distração. Bispo, é pecado? Não estou falando que é pecado, mas você precisa se conhecer. E se você não se conhece, pior ainda. Era para ser de domingo na ceia essa mensagem, mas Deus falou que era hoje. Tem esportes que pode ser uma distração na sua vida. Eu gosto do futebol, artilheiro, aleluia. Estou meio machucado. O esporte é uma bênção, mas pode se tornar um Deus, um ídolo. Se você troca pelas coisas espirituais, está roubando o lugar que pertence a Deus. Pode se tornar uma distração. O jiu-jitsu, meus filhos gostam de jiu-jitsu. Mas eu disse para eles, hoje o maior queria ir treinar. Pai, eu posso treinar hoje na hora do culto? Porque essa semana toda não vai ter nos outros dias, vai ser na hora do culto. Eu disse, você vai para a igreja. Pode treinar antes, durante o culto você vai para a igreja. Sabe por quê? Porque eu tenho que cuidar para que Deus cuida, mas Satanás quer distrair também os nossos filhos e a nossa casa. E os homens que estão aqui são responsáveis para também manter o foco da tua casa. A nossa casa não pode ser distraída com tantas coisas. Antigamente, a Roma antiga, eles tinham o circo e o pão. Sabe como é que eles mantinham
Um povo escravizado não dava, Hector, para manter o povo escravizado muito tempo na força, porque poderia surgir o outro exército mais forte. Então tinha o circo, eles entretinham o povo e davam pão, comida e entretenimento. Você conhece isso? Sabe qual é a estratégia hoje do diabo? É entreter o povo, a ponto do povo dizer: está tão bom aqui, porque eu sou escravo, mas eu estou aqui. Eu sou escravo, mas tem um circo. Eu sou escravo, mas tem um pão. Quem está entendendo aqui, irmãos? Então Jesus, ele estava focado na missão dele. Os aplausos não distraíam Jesus, mas também as críticas não distraíam ele também. E a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente é distraído dentro da igreja. Alguém criticou, eu já não vou, já me distraio. Estava olhando para Jesus, estava animado, mas daí agora já não quero mais ir. Pastor passou por mim, não me cumprimentou, já fiquei todo sentido, já me distraí, já não quero mais ir. Hoje parece que qualquer coisinha a gente não quer mais ir. Vocês percebem como é distração? Que às vezes dá um problema, a primeira coisa que a pessoa diz: não vou mais na igreja. Ela não diz assim: vou parar de comer, porque não me cumprimentaram. Não, parar de comer ninguém fala. Não é verdade? A primeira coisa que ela diz: não vou mais na igreja, não vou mais fazer isso, não quero mais servir, não quero. Por quê? Porque o diabo, ele está tentando arrumar distrações para que você não adore ao Senhor. E nós precisamos voltar o nosso foco. Aleluia. Hebreus capítulo 11 diz: olhando, repita comigo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Nós estamos, o texto de Hebreus 11 vai dizer que nós temos uma corrida. Daqui a pouco eu já vou orar, gente. Temos uma corrida, mas nessa corrida eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. Posso falar uma coisa? A oração e a leitura bíblica não é uma questão religiosa mais. Nos dias de hoje, quem não ora pelo menos 30 minutos por dia e não lê a Bíblia, se você não separa uma hora, você não vai conseguir permanecer de pé. Isso não é uma palavra de maldição, não. Isso é um alerta do seu pastor. Vou repetir, nos dias de hoje, se você não tem conseguido, você diz que ama o Senhor e adora de todo o coração, de espírito e em verdade, mas se você não consegue orar 30 minutos, se você não consegue ler a Bíblia 30 minutos por dia, você está distraído e não sabe. Nós não conseguiremos nos manter de pé. Esse ano, eu estou pregando agora no começo desse ano essa palavra aqui, para alertar. Esse ano é um ano de guerra espiritual na nossa nação. E nós como igreja, estamos indo para a batalha ou estamos distraídos? O Senhor está chamando a tua atenção. Volte os teus olhos para Ele. Volte a contemplar a sua majestade. Volte ao lugar, volte a arrumar, volte, é tempo de alinhar. Eu tenho pregado esses dias. Repita comigo: eu preciso vencer a distração. Lembra, Marta, Marta, você está distraída demais com muitos afazeres. Marta, ela estava servindo, Marta estava preparando, Maria, né? Preparando a comida. Marta, preparando a comida. Preparar comida é errado? Não, o problema é trocar o preparar a comida pelo estar aos pés de Jesus. Ela estava fazendo a coisa certa, o problema é a ordem, as prioridades das coisas. Dalila, eu tenho que cuidar. A nossa geração ainda não aprendeu o que é contemplação. Nós chegamos na presença de Deus. Veja o seu tempo de adoração. Às vezes nós não conseguimos orar sem pedir. Faça um teste. Quanto tempo você consegue ficar orando sem pedir alguma coisa? Só contemplando a beleza da majestade, a grandeza, declarando que Ele é santo. Sabe por quê que a gente tem dificuldade de orar e contemplar, adorar, dizer que Ele é santo, que Ele é grande, falar sobre quem Ele é? Sabe por quê que é mais fácil pedir?
E eu não estou anulando o pedir, mas eu estou dizendo que tem um nível de oração que se chama contemplação, de busca, de adoração. Porque quando eu peço, eu estou pensando em mim mesmo. Mas quando eu adoro, eu estou rendendo honras e glórias a Ele. Eu estou dizendo que Ele é Senhor, que Ele é grande, que Ele é majestoso, que Ele é soberano. Então nossa geração precisa entender isso. Juízes capítulo 16, versículo 16. O texto vai dizer que Dalila desmontou a alma de Sansão. Ei, cuidado com essa namoradinha. Cuidado com esse irmãozinho. Cuidado com esse flerte. Com esse date. Tem um tal do date. Cuidado com esse date que vai te deixar sem dente qualquer hora. Cuidado com as distrações. Não dá nada. É uma bênção. Porque quando o teu emocional não está bem, você pode chamar a distração de bênção. Porque as tuas escolhas já não são mais pelo espírito, são pelo teu emocional. Cuidado, porque você pode deitar no colo de pessoas erradas. Como o juiz vai dizer que Sansão teve o olho furado pelo inimigo. Só que a gente fala de Sansão só coisa ruim. Mas o capítulo 16 de Juízes, versículo 22, vai dizer que depois de tudo isso, o cabelo voltou a crescer. Tem uma palavra para ti, Ricardo. Fala para quem está do seu lado, o cabelo vai voltar a crescer. Bispo, não é o cabelo que você... É a unção do Espírito vai voltar. O que se havia perdido por causa de uma distração vai voltar. Eu termino indo para a reta final. Tem um texto de Lucas capítulo 10. Não é Lucas 10, acho que é Lucas 14, 15. Dá uma olhada aí, Lucas 14, 15, que vai falar do grande banquete. Um homem preparou um grande banquete. E nesse banquete ele saiu para chamar muitas pessoas. E ele chamou um pessoal, uma família. Ele disse assim, o homem disse: não posso ir. Por que você não pode ir para o banquete? Não, porque eu acabei de comprar uma grande terra, um campo. Aí foi chamar uma outra família. Outro disse: não, eu não posso ir para o banquete porque eu acabei de comprar 5 juntas de boi. Aí foi para outra família: vamos para o banquete. Não, eu não posso ir porque acabei de me casar. Irmão, banquete fala de festa, fala da valorização do relacionamento. Só que esse daqui, irmão, casar é pecado? Não, casar é uma bênção. Obrigado pelo amém tão entusiasmado. Casar é maravilhoso. Só que a partir do momento que você coloca casamento como desculpa para não ir no banquete do rei, a bênção está se tornando uma distração. Acabei de comprar 5 juntas de boi. Maravilha, a empresa está prosperando. O crescimento da empresa é bom? É maravilha. Só que agora a empresa já tem sido uma distração para não vir no culto, para não ir adorar a Deus, para não ir servir a Deus. Comprar um campo, uma terra, é errado? Não é errado, mas já é uma distração. Aí o autor de Hebreus, ele vai dizer, Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e 2, ele exorta a deixar todo o embaraço. Todo o embaraço. A bispa falou aqui na oração, ela falou de Neemias. Neemias estava numa obra, Carlos. Estava levantando os muros, trabalhando, focado. Tinha 52 dias. Mas no meio desses 52 dias, recebeu 4 mensagens de WhatsApp. No meio de 52 dias, não foi só o WhatsApp, teve gente que foi pessoalmente para dizer: ei, nós temos uma reunião de paz, desce daí. Na realidade era tudo distração. E o que ele diz? Estou numa grande obra e não vou descer. Eu estou focado naquilo que Deus tem. Então, o objetivo era tirar o foco de Neemias. O versículo 6 do capítulo 6, eles queriam que Neemias parasse para defender. Eles arrumaram um negócio lá para falar do nome dele. Começaram a: ô Neemias, desce daí para tu se defender, para tu defender o teu próprio nome. Sabe o que Neemias fez? Eu não preciso me justificar. Eu estou numa grande obra e eu não preciso defender o meu nome.
Tem coisa na sua vida que é só distração. Fala para quem está do seu lado, cuidado da distração desses dias. Eu anotei uma frase aqui para a gente orar. Olha aqui: não gaste energia tentando convencer quem decidiu te entender mal. Vou repetir: não gaste energia tentando convencer quem decidiu te entender mal. Foque em terminar o muro. 4 vezes tentaram paralisar. Eu não sei qual é a distração desses dias. Não sei se é teu trabalho, eu não sei se é academia, eu não sei se é o cuidado do corpo. Academia não é, né, Marco? O Marco está dizendo academia não mesmo. Mas eu não sei, cada um sabe o que é distração. Ó, para mim nesses dias eram as redes sociais. Fala a verdade, eu me expus aqui como pastor dizendo que eu precisei. Eu não estou aqui dizendo que eu sou santão, não. Irmão, eu precisei tirar as redes sociais, porque isso aqui estava me atrapalhando e sendo uma distração. Eu tenho orado mais, tenho lido mais a Bíblia, mas eu posso mais ainda. Hoje eu sei quantas horas eu passo lendo a Bíblia, quantas horas eu passo orando. Agora eu sei. Eu pergunto: quem tem coragem de levantar a mão e dizer que também precisa desintoxicar de rede social e internet? E para mim foi muito difícil, porque eu disse assim: não, se nós não tivermos na rede social, a igreja não vai crescer. Não, porque se eu não tiver no Instagram, isso é muito ruim para o meu ministério. Ruim é eu não ser conhecido pelo céu. Não adianta eu ser conhecido aqui e ter milhares e milhões de views se o céu já não me reconhece mais, porque eu estou distraído com essas coisas aqui. E se eu não acreditar que Deus é capaz de fazer nessa igreja sem rede social, eu me tornei escravo dela. Rede social é uma bênção, mas ela não é senhor da nossa vida. Rede social é servo na nossa vida, é ferramenta de trabalho, de crescimento, mas tem que ter tempo, tem que ter hora. Você tem que exercer governo, nós temos que exercer governo. A partir do momento que é distração, corta da carne. Fica de pé nessa hora. Eu quero orar para que todo espírito do engano caia, que você possa ter discernimento. Eu sei que de repente não é aquela palavra que você gostaria de celebrar e dar gritos de glória a Deus no culto. Mas quantos hoje entenderam aqui como Satanás ele é sutil, que não é só com grandes pecados. A distração é uma grande arma de Satanás. Cuidado com o teu tempo, não deixa o diabo roubar o teu tempo. Não deixa o diabo roubar a tua adoração. Feche os seus olhos nessa hora. Eu oro para que discernimento espiritual venha sobre você. Levanta as duas mãos. Levante as duas mãos. Eu oro nessa hora que discernimento espiritual venha sobre esse lugar. Que os nossos olhos possam estar voltados no autor e consumador da nossa fé. Eu oro para que, como Pedro estava andando sobre as águas, enquanto os olhos dele estavam em Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Mas quando ele se distraiu com o vento, quando ele se distraiu com o que estava acontecendo ao seu redor, ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. Quem sabe você se distraiu com as críticas, se distraiu com problemas, se distraiu com pessoas. A mágoa vem para nos distrair, a decepção com pessoas vem como uma distração. E tudo que o diabo quer é que você tire o foco do servir, tire o foco da adoração, tire o foco do evangelismo, tire o foco da missão. Mas que nós possamos estar com os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele, contemplando a sua formosura. Há um convite de Deus. Quem sabe você tem andado debaixo do espírito do engano, mas nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero quebrar agora toda maldição, todo o espírito do engano, toda a magia, tudo que estava enganando, ludibriando, que você não estava conseguindo ver, tudo que rouba você do sobrenatural, tudo que tem roubado você do altar de Deus, tudo que tem roubado você da presença de Deus, tudo que tem roubado você da leitura bíblica.
E muitas vezes, quem sabe você mesmo tem usado desculpas que na realidade são distrações. Você diz: eu estou cansado. Você diz: eu não tenho mais tempo. Você está tão distraído. Você está tão distraída. E o Senhor está dizendo: volta os teus olhos para a minha presença. Volta a contemplar a minha glória. Em nome de Jesus eu repreendo agora todo encantamento, seja quebrado agora. Relacionamentos que são encantamentos, sejam quebrados agora. Relacionamentos que são encantamentos, sejam quebrados agora. Tudo que é uma distração, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Existem coisas que não são pecados, mas que o Senhor vai começar a trazer na tua mente agora, para dizer: renuncia, coloca no altar agora. Negue-se a si mesmo, diz o Senhor. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O que tem escravizado, tira esse aplicativo aí do teu telefone que tem te escravizado. De repente para você não é o Instagram, de repente para você é um outro aplicativo. De repente é esse aplicativo de conversas imorais, que quando você vê, você já está lá. De repente é esse grupo de WhatsApp que você precisa sair urgentemente. Distrações. De repente até alguém tem que sair de um trabalho, porque lá tem uma Dalila. E se você ficar deitado no colo dessa pessoa nesse trabalho, você vai cair, vai colocar a tua vida toda em risco. Tem ambientes que não são mais para você. Tem ambientes que têm se tornado distração para você. E o Senhor está trazendo essa palavra hoje para quebrar o espírito do engano, as mentiras, porque a igreja não será enganada, não será confundida. A igreja do Senhor é santa, poderosa, perdoada, amada, e o Senhor está abrindo os nossos olhos. Abra os olhos agora espirituais, Espírito Santo. Abra os nossos ouvidos para que possamos voltar a ouvir. Os nossos olhos estarão voltados para o Senhor. Jesus, perdoa, porque ficamos distraídos com tantas coisas que nos roubaram da casa do Senhor. O trabalho, aquilo que era para ser bênção, toda bênção que é demasiada, que é acima, que é exagerada, que você coloca além daquilo que Deus quer, se torna maldição. Não transforme aquilo que era para ser bênção em maldição. Cuidado com os excessos. Cuidado com os exageros que podem se tornar distrações e te roubar do Senhor. Sabe, você chegou até aqui e você diz: Senhor, eu perdi muita coisa, mas eu quero que o cabelo volte a crescer, a unção volte, a tua presença, a paixão pelo Espírito volte. A minha oração é que nessa hora o Espírito Santo mostre ao seu coração o que é que tem distraído você. Lembra quando você era antes? Lembra como é que era a tua vida espiritual, tua paixão, tua devoção, a tua entrega no altar? Nós vamos cantar um pedacinho de uma canção. E eu queria convidar, eu sei que o meu tempo já acabou, tenho 2 minutos. Mas enquanto eles vão estar, Marcos vai estar cantando uma canção, eu queria que você viesse entregar no altar uma distração. Todo mundo tem que entregar uma distração. Venha no altar enquanto ele estiver. Senhor, eu estou entregando, Senhor, isso aqui no altar. Coloca diante da cruz. Só queremos tua presença.
aqui diante do altar. Há pessoas fazendo uma aliança com o Senhor. Alguns se perderam na distração, Pai, mas ouviram a Tua palavra. Estão no altar colocando a distração. Estão no altar colocando tudo aquilo que tem roubado da Tua presença. Nós queremos voltar os nossos olhos para Ti novamente, Jesus. É o tempo de nós voltarmos os nossos olhos. Não queremos ir para a guerra despreparados. Não queremos ir para a guerra, Senhor, distraídos, ó Pai. Mas nós queremos voltar a esse lugar de busca, de adoração, de rendição, Senhor. Mostra, Pai, como a Tua palavra fala no Salmo 139. Vê se há em nós algum caminho mau e nos livra, Senhor. Livra das distrações. Livra de tudo aquilo que quer nos roubar do propósito. Tudo que quer roubar o nosso tempo, tudo que quer roubar o nosso coração, tudo que quer chamar a nossa atenção. Pai, em nome de Jesus, agora mostra para essa irmã, para este irmão, o que é uma distração. Nós repreendemos o espírito do engano agora. Seja quebrado agora, em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja quebrado todo encantamento agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, e que você possa voltar os teus olhos para Jesus. Eu declaro a paixão por Jesus voltando, o amor voltando, o desejo pela oração, o desejo pela palavra, o desejo da busca do Espírito Santo, o desejo de vir para a igreja, o desejo de servir voltando, o desejo de estar na casa do Senhor. Em nome de Jesus nós temos um alvo. O nosso alvo é a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Uma vez que eu Você pode aplaudir a Jesus bem forte. os meus olhos em Ti. Diga bem alto: eu sou livre. Bem alto, diga: eu sou livre. Dá um abraço em alguém, cumprimenta alguém, volta para sua Nada vai casa. roubar Tua glória. Nada vai roubar Tua glória. Tudo veio de Ti. Tudo volta pra Ti. Existe alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Você de repente chegou aqui e diz: como eu preciso de Jesus. De repente você sentiu: meu Deus, como eu estou longe de Deus. Você não está aqui à toa nessa noite. Eu não conheço todos que aqui estão, mas o Pai está te esperando. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele tudo fará. Nessa última oração eu quero orar por você que quer entregar a sua vida para Jesus, quer se arrepender dos seus pecados e quer viver uma vida nova. Você sabe que Jesus já tem falado com você. Quando eu contar até 3, se você quer tomar essa decisão pública de entregar a vida para Jesus, quando eu contar até 3, você levanta a sua mão, nós oramos por você e começa um ciclo novo na sua vida, uma caminhada com Jesus, você se tornar discípulo dele. Essa é a sua hora. 1, 2, 3. Se tem alguém, levanta a sua mão para o alto. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Glória a Deus. Tem um jovem, que bom, legal. Glória a Deus. Mais alguém hoje quer voltar para Jesus, quer tomar essa decisão? Glória a Deus. Posso orar por ele ali? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir tua bênção sobre a vida do teu filho, que hoje está tomando essa decisão. Recebe, Pai, abençoa ele, transforma, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Foi o Senhor que trouxe ele aqui hoje para essa nova estação da vida dele. Nós nos alegramos, Senhor, ficamos felizes com essa decisão. Entra na vida dele e faz morada a partir de hoje, no nome de Jesus. A igreja diga amém, amém. Deus abençoe, vamos aplaudir ao Senhor. Quem vai sair daqui abençoado para casa hoje, diga amém. 3 pessoas, vou repetir. Quem vai sair daqui abençoado, diga amém. Ó, meia-noite, a gente está no propósito de semana de oração. Então a gente está orando da meia-noite à meia-noite e meia. Então, você que não se distrair com outras coisas,